tem lugar à mesa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a etiqueta à mesa do Senhor. Lógico, a questão do estar, tem lugar à mesa, é uma questão espiritual. A gente não fala que muito provavelmente Jesus não vai bater fisicamente na sua casa e entrar fisicamente na sua casa. Mas nós cremos que existe um relacionamento de verdade que você pode ter com o Criador e com as pessoas à nossa volta. De fato, o que vai existir, o comer com Jesus, é em breve nas bodas do Cordeiro, cujos eventos estão cada vez mais próximos. A gente falou essa semana até com os adolescentes, os terremotos que têm acontecido. Jesus pontuou acontecimentos que mostram a brevidade, a proximidade do final das coisas, e tem acontecido com cada vez mais frequência. Então, como o pastor Eros diz, é hora de você levar mais a sério, não tem espaço mais para você levar uma vida mais ou menos. Mas nesse relacionamento espiritual que nós propomos, a palavra de Deus propõe, existe um jeito de nos portarmos à mesa do Senhor. Tem muitas pessoas que se dedicam de fato a como nós devemos nos portar quando sentarmos à mesa. Existem algumas coisas muito interessantes que eu vi alguns vídeos, coisa muito chique. Por exemplo, a faca tem que estar sempre do lado direito, na mão direita. A gente consegue ver até que quando a pessoa é muito fina, essa semana eu vi com calçada, ela está cortando, ela pega a faca com a mão esquerda, corta, troca, depois pega, é outro nível. Quando a pessoa que estão fazendo isso, provavelmente tem estofo familiar, tem uma etiqueta muito especial. Dentre tantas outras coisas, não poder pôr o cotovelo na mesa, quando você conversar, descansar o garfo em cima, não gesticular com os talheres na mão. Os talheres, por exemplo, quando você for a algum lugar que tiver vários talheres, comece sempre de fora para dentro. Essa é a regra também importante. Mas será que na mesa do Senhor, na mesa espiritual com a presença de Deus, existe regra de etiqueta? Assim como no ambiente social, se a pessoa for muito inadequada, se você convidar alguém, começar a pegar a comida com a mão e jogar em você, começar a pôr os pés na sua mesa, provavelmente terá consequências sociais. Muito provavelmente você não convidará mais a pessoa. No mundo espiritual também, se você não agir de acordo com o que Deus nos convida e nos ensina, você também terá consequência. A Bíblia tem resposta para tudo. Eu acho maravilhoso. Querido, você tem que conhecer, e eu também, cada vez mais as Escrituras, porque ela tem resposta para tudo, e até como a gente deve se portar à mesa. Provérbios 23, 1 e 2 vai falar: olha como que você tem que fazer a mesa. Se você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você, e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Legal? Eles falam quando você sentar diante de uma autoridade. E a maior autoridade nos céus e na terra tem um nome, que é Jesus. Então quando a gente propõe estar com Jesus, estar na mesa com Jesus, Ele está presente. Mas Ele fala: pegue a faca e corte com a mão direita. Não, ponha a faca na sua garganta. Se você é alguém que tem muito apetite, faca na garganta. Claro que é uma metáfora. Não é para você pegar um objeto faca e a lâmina encostar no seu pescoço. Claro que não é isso. Mas é para você refrear as suas inclinações. Deus, quando Caim matou Abel, Deus diz lá em Gênesis 4:7, nem precisa abrir, fala: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Querido, no lugar da mesa do Senhor haverá vontades e impulsos nossos contrários à vontade de Deus. E sempre que as regras de etiqueta as pessoas estiverem à mesa, elas devem usar as regras de etiqueta. E a palavra de Deus diz que Jesus está conosco todos os dias. E as regras que Deus estabelece para que a gente se estabeleça, se firme na mesa, devem ser constantes, em todo o tempo. Não só quando nos reunimos aqui, mas em todo o tempo deve ser o nosso jeito. A maneira de viver deve ser pautada
pelas regras que Deus coloca, pela postura. A postura diária de agradar o anfitrião deve ser uma realidade. E a postura que agrada o anfitrião é nós buscarmos a santificação. A santificação como um dos principais veículos, vetores, instrumentos para isso, para que ela que se concretize, é o refrear dos impulsos carnais, dos impulsos pecaminosos. Não podemos, querido, estar na mesa do Senhor e fazer o que a gente bem entender, nos portar sem modos. Assim como não tem menor sentido a gente convidar alguém e a pessoa sentar na sua casa, sentar na sua mesa, ou ela pegar e se debruçar num prato, ou ela pegar e começar a roubar a comida do seu prato. E infelizmente, pessoas que dizem que estão à mesa do Senhor, mas fazem o que lhes dá vontade. Eu vi essa semana um podcast de uma MC Pipoquinha. Alguém já ouviu? É altíssimo nível. É o nível mais baixo de promiscuidade e de moral duvidosa. Não procurem, porque não vale a pena. E aí, dentre essas coisas que ela falava, ela falou: mas eu sou crente no Senhor Jesus. Eu sou o nosso Senhor, eu creio nele. Mas só que ela vive uma vida completamente fora. Lógico, esse pode ser um caso extremo, de pessoas que são completamente, gritantemente contrários ao que a palavra de Deus diz, e no nosso caso, completamente fora do jeito que se deve se portar à mesa diante do Senhor. Mas talvez ela nunca tenha conhecido o Senhor, muito provavelmente. Mas hoje em dia é muito recorrente que as pessoas, por suposta liberdade, ou por suposto amor a Deus absoluto, não se preocupam de como estar à mesa, e tem frases de vários pretextos. Por exemplo, Deus conhece o meu coração. Conhecer o coração não é muito bom. Seu coração não é muito bom. Ou ninguém é perfeito, então tudo bem, justifica os meus erros. Ou não julgueis para que não sejais julgado. Pessoas que saem pela tangente, justificando maus modos, entenda o que eu estou dizendo, à mesa do Senhor. Assim como muitas regras nós negligenciamos sobre a etiqueta da mesa, diversos cristãos têm ignorado o jeito de se portar à mesa do Senhor, que é em santificação. E não há santificação sem domínio próprio. A carne não se converte. Os seus desejos vão lutar a vida toda contra você. Romanos 7,18 vai falar o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Os melhores exegetas dizem que Romanos 7 é oriundo de um crente de verdade, de um crente até maduro. E ele vai falar que não habita nada em nós. A nossa inclinação natural é ruim, é inimizade contra Deus. E se não habita bem algum em nós, e nós não temos força nem para refrear, nós precisamos de uma coisa. Gálatas 5:24 vai falar o seguinte: aos que pertencem a Cristo, os que estão à mesa com Ele, Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Crucifica. Querido, sobre seus desejos, aquelas vontades que são sabidamente contrárias à vontade de Deus, faça o que a multidão disse diante de Pilatos para Jesus: crucifica. Crucifica. Do ponto de vista prático, significa matar o império da sua vontade. Querido, você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você está no reino de Deus e tem um rei, e o reino de Deus deve ser feito à vontade de Deus. Hoje em dia tem muita coisa, muitas pessoas que entendem como filosofia de vida: se você tem vontade, faça. Isso é o anti-evangelho. Mas não há força em nós para poder refrear os nossos instintos. Nós precisamos de uma força externa.
Essa força externa está no Espírito Santo. Ele é que nos concede, como característica do fruto do Espírito, o domínio próprio. Querido, hoje, em nome de Jesus, essa breve palavra que tivemos, que a gente possa declarar guerra contra os nossos desejos. Se eles reinarem na sua vida, eles vão te destruir. Na mesa do Senhor não cabe você expandir deliberadamente todas as suas vontades e apetites. Não se priorize. Ponha uma faca no seu pescoço. Refreie o seu instinto. Não se expanda. Volte para o armário. Me refiro a todos os desejos, não só de homossexualidade, mas todos os desejos contrários à vontade de Deus, promiscuidade, todos eles, ira, tudo que a palavra de Deus coloque. Não se expanda. Tem que ser o mesmo, não, você tem que ser Jesus, você não tem que ser você mesmo. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, como a palavra diz. Essa carne vai transgredir a etiqueta que a gente deve ter na mesa do Senhor, cujo jeito certo é viver em santificação. Portanto, a etiqueta da mesa do Senhor Jesus não se trata de meros conselhos de cumprimento facultativo, mas deve ser necessariamente cumprido em santificação ao Senhor. Por isso, mais do que aquele grupo do Rio de Janeiro que fala faca na caveira, o BOPE, eu gostaria muito que a nossa igreja seja conhecida como o grupo do faca no pescoço, aqueles que negam-se a si mesmo, para que o Senhor possa reinar em cada um de nós. Faça guerra contra os seus instintos carnais, em nome de Jesus. Amém, querido.